tão danada. Já vai dando trabalho, né? Um só. Muito, muito. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. And if you daily try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no end of sorrow. Zaque, ouça. Sentir, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. You the world, Yes. make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Wonderful. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of Duran, we stop existing and start living. deixe que esse canto lave o pranto do mundo, se fazendo irmão e dividindo o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. And the dream we were concealing will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. And why we keep spreading light when this earth crucify its own. And though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's glow. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into bloodshed. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, se fazendo irmão e dividindo o pão. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora
lindos, né? Boa noite, muito lindo. É um grupo canadense, Malaysia Way. São 3 irmãos e eles conheceram o Daniel no Florida Cup em 2018 e eles vêm fazendo sucesso, ganhando tudo quanto é prêmio de calor lá nos Estados Unidos e aí foi crescendo, já vieram ao Brasil e são 3 fofos. É uma simpatia, né? Hoje eu assisti. Não, o sorriso desse mais novinho aí é uma Mas coisa... está brincando. Não é? É uma coisa linda, muito linda. Eu amei. Muito lindo. Depois eu passo o nome direitinho para você, Ana, para você... Outros vídeos dele. Ah, tá bom. É emocionante, eles são lindos. Sim. Tá bom. Também quero. Eu passo. Bota aqui no chat daqui a pouco o nome do grupo, tá bom? Boa noite a todos que foram chegando depois. A gente, então, vai começando o nosso estudo hoje do livro Coragem. Quem vai fazer a leitura e os comentários é a Inês, Males Pequeninos. E, em seguida, a Val vai fazer a leitura do Evangelho... Só um minuto. Chegando. Do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. Ela vai ler o item 3, segundo parágrafo. Não é isso? Então, vamos lá. Inês, seja bem-vinda. Oi, tudo bom? Boa noite, todo mundo. Eu vou tentar ler aqui do celular mesmo. Males Pequeninos, de Albino Teixeira. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece e se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Albino Teixeira. Bom, primeiro, eu sempre gosto de pesquisar quem é, e vi que o Albino Teixeira faleceu em 1923, ele era um militar, era espírita, ajudou muito, trabalhou 16 anos na Federação Espírita, ajudando a desenvolver, era médium, trabalhou com cura, psicografava também. E nessa mensagem é interessante porque é o seguinte, nós sabemos que todos nós erramos, temos erros pequenos, temos erros grandes. Os grandes a gente se toca, percebe e tenta corrigir tal. E os pequenos, a maioria das vezes a gente não sabe nem que tem. E quando a gente percebe que tem, às vezes a gente faz pouco caso deles, assim, mas isso aí não chega nem a ser um erro, isso aí é besteira, tal. E são exatamente essas pequenas coisas que às vezes vão minando e tirando a gente do curso, assim, do caminho para a evolução. Uma pessoa, por exemplo, mal-humorada, às vezes ela fala assim, eu sou mal-humorada, não tem problema, como se aquilo não tivesse... Só que a pessoa vai ficando ranzinza, vai dificultando o relacionamento com outras pessoas e isso acaba prejudicando. Agora, eu pesquisando sobre o Albino Teixeira, eu achei interessante porque ele, em outro livro, acho que é Livro do Caminho Espírita, ele tem uma mensagem que é quase que uma resposta para essa, porque é Receita Espírita, que ele bota assim, é dele também, né, do Albino, pensamento sombrio, alguns instantes de prece, irritação, silêncio de meia hora pelo menos, tristeza, ampliação voluntária da cota de trabalho habitual,
impulso à crítica destrutiva, observemos as nossas próprias fraquezas. Desejo de censurar o próximo, um olhar para dentro de nós mesmos. Solidão, auxiliar alguém que, em relação a nós, talvez se encontre mais sozinho. Tédio, visita um hospital para que se possa medir as próprias vantagens. Ofensa, perdoar e servir mais amplamente. Ressentimento, esquecimento de todo mal. Fracasso, voltar às boas obras e começar outra vez. Eu achei interessante porque quando eu estava pesquisando, eu falei assim, nossa, ele alerta para os pequenos defeitos e depois ele tem outra mensagem mostrando esses pequenos defeitos e dando a receita de como a gente pode consertar. Eu achei interessante. Porque são essas pequenininhas coisas que a gente vai prejudicando até a nossa evolução, porque a gente não se dá conta, ou como ele diz, a gente faz pouco caso. E os grandes erros a gente é alertado, a gente percebe e a gente tenta consertar. E essas pequenininhas a gente acha besteira. Foi minha reflexão disso aí. Foi rapidinho, mas... Foi rapidinho, mas falou bastante. Foi ótimo. Muito obrigada, Inês. Marília já está aqui com a mãozinha levantada para comentar. Marília? Estou aqui. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, quando ele fala aqui nesses pequenos males, né? No ódio, na angústia, no medo e na cólera, eu pensei assim, nossa, são essas pequenas coisas que nos levam a doença, que desenvolvem um câncer, né? Uma doença grave. Então, foi nessas pequenas coisas que eu levei assim para a área da saúde, porque tem tudo a ver na minha área, né? Então, assim, com tudo que a Inês falou, acho que ela falou muito bem sobre isso tudo, e entendi também pelo lado da saúde, né? Que nos leva ao desequilíbrio e nos adoece. É mais isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para complementar. Bom, minha amiga, Norminha? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu gostei muito do que a Inês falou, porque é uma realidade. Eu penso que no momento evolutivo que nós estamos, eu preciso me preocupar em vigiar essas pequenas coisas. Porque tem uma coisa que eu sempre ensinei para os meus filhos, é assim, ladrão, por exemplo, é quem rouba R$1 ou quem rouba R$1.000.000. É o ato de roubar, independente do valor, né? Então, uma pequena coisa também influencia no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa evolução. Então, às vezes, dentro da nossa própria casa, né? Eu não preciso espancar uma pessoa, basta usar uma palavra. Mas uma palavra em relação a um espancamento é totalmente diferente. Depende, né? Então, acho que a gente pode vigiar esse pouquinho, a gente vai caminhando. Não dá para a gente querer se comparar com Eurípides, com Chico, não dá, né? Mas dá sim para a gente ir ali, grão por grão, melhorando devagar, mas vigiando essas pequenas falhas, né? Como a Ana fez um estudo aí que ela falou sobre as pequenas, né, vingancinhas, foi excelente. E realmente, vamos cuidar do nosso pequenininho primeiro. Exatamente. A gente, como professor, Alcides vai me entender agora, Fernando aí, e quem é palestrante também, que está sempre, às vezes, diante de público, a gente sabe que, às vezes, um olhar, ele destrói muito mais do que um comentário. Porque quando você está na frente, olhando para as pessoas, você está vendo olhares. Então, a gente acaba desenvolvendo uma capacidade de ver, né, as reações das pessoas, se ela está gostando, se não está, se está prestando atenção na tua aula, se está dormindo, né? E muitas vezes você fala e tem aluno que está assim, aquela cara assim, saco. Né? O palestrante é a mesma coisa, ele está às vezes lá na frente e a plateia tem um dormindo, tem um fazendo, levantando a sobrancelha, do tipo, não estou entendendo, o que você está falando não é para mim. Então, às vezes, as formas como a gente se expressa, né, destrói muito mais do que um comentário, do que uma palavra, como você falou, bater, né, fisicamente. Às vezes, é preferível dar uma palmada do que falar
uma palavra tão agressiva que vai marcar tanto na vida daquela pessoa e ela não vai esquecer nunca mais na vida, né? Dependendo da palavra que você utilizar, a ofensa que você utilizar, ela não vai esquecer. Uma palmadinha, talvez ela nem lembre, né, quando crescer. Para a filha é muito importante. Muito bom, Norma. Evaldo? Primeiro, Norma, eu já tinha um respeito por você muito grande. Com essa camisa, então, aumenta mais, sabe, o respeito, tá? E o carinho, né? Querendo deixar isso bem fixado. Mas a Inês colocou de uma forma muito, muito objetiva, porque realmente não adianta você querer trabalhar as grandes coisas, né? Tem uma proposta de um palestrante que eu vi, quando ele pede para você listar aquilo que você considera as suas maiores dificuldades no aspecto moral, né, em relação a defeito. E ele diz que, normalmente, a gente começa com orgulho. Orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, e vai colocando de acordo com o nível de importância que nós damos a determinadas dificuldades. E ele diz o seguinte: quando você chegar no 10º, não é tentar trabalhar o primeiro da lista, é o último. Por quê? Porque o último você listou como sendo de menor dificuldade. Então, você vai reunir condições de superar aquela pequenina coisa, como diz Albino Teixeira nessa mensagem. E eu estava lembrando também de uma mensagem da nossa querida Meimei, comentando o capítulo sobre falsos profetas. Ela diz o seguinte: uma das características do falso profeta é atitudes retumbantes. E Jesus nos propõe atitudes pequenas, iniciais. E ela relaciona regar uma planta, alimentar um animal, é um ato de amor. E isso está ao nosso alcance. Agora, querer mudar comportamento de uma sociedade, aí já começa a dificultar para a gente. Então, vamos nos atentar aos pequenos detalhes, como a Inês falou, sabe? Aquela insatisfação momentânea que eu tenho com alguém. Mas isso passa. E se não passar? Aí vai crescendo dentro da gente a ponto de a gente criar uma barreira de relacionamento que é de difícil transposição. Isso seja a nível familiar, como também na casa espírita que nós frequentamos. Quando eu detecto que alguém me fez algo que me causa insatisfação, eu começo a trabalhar dentro de mim isso para que não cresça, porque senão eu vou me afastar da pessoa. E a proposta é união e não dissessão. Como Kardec fala em questão da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, ele fala que é uma tribuna livre onde poderá haver a discordância, mas jamais a dissessão. Então, a gente também tem que entender isso, que às vezes, quando me apontam um erro cometido, ao invés de eu agradecer aquele coração bondoso que teve a coragem de me falar, eu tomo aquilo como crítica mordaz e não quero modificar. Então, é nas pequeninas coisas que a gente vai aprendendo. É mais fácil, né? Você usou uma palavra agora que o ministro Luiz Roberto Barroso usou esses dias, vou até rever. Você falou da discordância, da dissensão, ele diz: uma democracia é uma dissensão. Eu vou reavaliar essa frase dele com base no que você falou. É interpretativa, né? Ia ser interessante. De separação, né? É interessante. Mas é isso exatamente que vocês falaram. Eu fico pensando em Inês, logo quando ela começou, né, aqui no estudo, e que a Jane chamou, ela disse que estava envergonhada, né, foi difícil, mas que ela estava vencendo, e a cada semana você vê hoje como ela falou com desenvoltura, como ela falei pouco, mas falou o que tinha para falar, falou profundamente e falou com tranquilidade. Você acha que se a gente não tivesse realmente dado o acolhimento à Inês como a família Cefac deu, ela hoje estaria aqui? Talvez ela não estivesse mais no nosso estudo, porque as dificuldades que a gente tem, sejam elas quais forem, se a gente encontrar a barreira, né, não encontrar o acolhimento, como é que a gente vai vencer? Muitas vezes a gente realmente não consegue sozinha, a gente busca, mas somos doentes, né? Somos desequilibrados, nós somos em busca desse equilíbrio, mas não conseguimos sempre. Muito bom, obrigada. Inês, eu vou voltar com você, então, para você fazer a prece inicial, por favor. O microfone, Inês.
Aproveitar que eu esqueci de avisar que o Roberto não veio, não é porque ele está comemorando o jogo, não, é porque ele está trabalhando, ele não pôde assistir hoje. Deixa eu fazer. Senhor Jesus, espíritos amigos, irmão João, Eurípides, obrigada por mais essa noite de estudo. E a gente entende que estar encarnado nesse momento e em plena pandemia estamos tendo a oportunidade de estudo, isso não é por acaso. A gente sabe que é esperado da gente exemplos e atitudes, e a gente está tendo essa oportunidade de absorver mais estudo com mais responsabilidade, que a gente seja capaz de fazer isso, Senhor. Abençoai a todos nós, as pessoas que estiverem doentes e com dificuldades, e mesmo as que estão assustadas em pânico até com a pandemia, que as pessoas fiquem sejam tranquilizadas e envolvidas por sua luz. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Inês. Passo a palavra, então, para a Val. Val. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Val. Então, eu vou dar continuidade, né, ao capítulo 13, o item 3, e o meu parágrafo é o segundo parágrafo. É o que não saiba a vossa mão esquerda, né, o que dê a vossa mão direita. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Eu peguei, né, as duas primeiras frases desse parágrafo para a gente trabalhar a reflexão de hoje, né? Que é: quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido, né? E aí eu entendi que são aqueles irmãos, né, que dão contando com reconhecimento, e que não é qualquer reconhecimento, não basta aquele reconhecimento singelo do muito obrigado e tal. Ele quer que seja aquele reconhecimento que vá aos quatro ventos, né? Que aquele que foi ajudado diga para a sociedade toda quem foi que fez, né, o bem. E aí eu lembrei, né, de uma história que eu e Jair fomos voluntários uma vez de um projeto chamado Praia para Todos, que tem o objetivo de levar pessoas, né, especiais, com dificuldade de locomoção, à praia. E aí, quando nós chegamos à praia, nós fomos ao encontro do coordenador da casa, que a gente estava representando, perguntar qual que seria a tarefa, né? E aí ele falou que era para a gente escolher uma criança e ficar ali responsável por ela. Aí nós fomos para a areia, nós encontramos ele no calçadão, nós fomos para a areia, e aí, porque assim, eles tiravam essas pessoas dos ônibus, né, iam colocando em tapetinhos de areia. Então aquela cena já me assim, partiu o coração. E eles não se mantinham em pé, eram deitados e tal, e eles estavam agitados, porque vocês imaginam, essas pessoas, elas ficam normalmente em cadeiras de rodas, confinado dentro de um lar e tal, está num ambiente de praia, tumulto, sol, enfim, né, tudo que para elas era muito novo. E aí, quando eu cheguei assim, eu não sabia que criança, digamos assim, que eu ia, digamos, apadrinhar, acolher, né, porque as pessoas que já estavam ali há mais tempo do que nós, né, estavam se preocupando em tirar foto, em ajeitar o cabelo, o biquíni, o short, em conversar. E a gente assim, o que é para fazer, né? Aí daqui a pouco um banhista gritou: olha, ele está comendo areia.
porque eles não têm domínio sobre o que, né, pelo movimento deles. Então, teriam que meter a mão na areia, começou a colocar no rosto, enfim. Aí nós fomos para a areia, mais perto do mar, né? E ali, meio que a gente ficou um do lado do outro, assim, cada um com aquele acolhido e tal. E aí eu estava observando, as pessoas faziam vídeos, falava selfie, falava, mas me marca, depois me marca. E aí as crianças mesmo, né, que estavam ali que era, digamos, o principal motivo de estarmos ali, tinham umas tortas, porque vai pesando, o corpo pesa, né? Torta. Ninguém nem conversava com elas, porque muitas não falavam, mas eu tenho certeza que ouviam. Eu mesmo ficava falando, olha que mar gostoso, olha essa aguinha. Eu acho que ele estava me ouvindo, sabe? Ele estava me sentindo. Enfim, então, até costumo dizer assim, nós fomos para lá, aquele negócio de expectativa e realidade, né? Nós fomos para lá com uma expectativa, vimos outra realidade, porque infelizmente existem pessoas, né, que querem botar realmente para o mundo todo, estão mais preocupadas em ostentar, colocar na rede social e tal. Só que, assim, todo o bem que nós fomos lá fazer, a gente botou tudo por água abaixo, porque quando a gente estava indo para casa, a gente foi julgando todo mundo. Tudo isso que a gente ficou ouvindo, a gente ficou julgando, sabe? Foi errado da nossa parte, mas é porque a gente se assustou, a gente não esperava, né, ver esse cenário. Mas, enfim. E aí a outra frase, né, que quantos que ao público dão grandes somas e as ocultas, né, não dariam uma só moeda, né? E aí eu lembrei, me veio, né, assim à mente, mas de filhos, mas aí serve para marido, serve para qualquer outro exemplo, de filhos que com os amigos, né, ele paga a cerveja, paga o churrasco, paga a mesa lá cheia de petisco, faz favor, leva de carro, enfim. É o cara. Mas dentro de casa, ele não ajuda numa despesa. Às vezes não conversa nem com os pais. Eles se trancam no quarto e vai lá pro celular, continuar a ostentação na rede social, que é isso, né, o mundo deles, né? Então, me veio muito isso à cabeça. E aí, assim, né? Quando, né, é dito, né, aqui no parágrafo, né, que as pessoas que ostentam o bem que fazem esperando reconhecimento já foram pagas, é porque o objetivo delas perante a sociedade já foi alcançado. Elas receberam os elogios que elas procuravam, se sentiram orgulhosas e alimentaram a vaidade. Então, só que esquecem, né, porque assim, perante a Deus, né, a gente tem que ter sempre em mente, Deus reprova essas atitudes, porque não foi esse o exemplo que Jesus deixou para a gente, né? Jesus era muito simples, ele fazia o bem dele, as coisas dele, e não fazia essas coisas, essa ostentação. Então, Deus reprova todas essas atitudes. E não que a gente não faça, no decorrer aí desse capítulo, eu ainda vou, não hoje, por conta do tempo, mas eu ainda vou dar até um exemplo que aconteceu comigo e que a minha consciência me cobra até hoje. E na época eu nem tinha todo esse conhecimento espírita, bíblico, mas de uma certa forma chega um momento que a ficha cai e você sabe que isso é errado, entendeu? E como eu gosto de finalizar, né, com uma frase, eu escolhi uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho ela até no meu celular e não apago. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros, né? É sempre entre a gente e Deus. Isso a gente nunca pode esquecer, né? A gente não reconheceu, não sei o quê, não importa. Você fez para Deus. Você está aqui para servir a Deus. E é isso, gente. Antes de abrir aí para as colaborações, que eu espero que tenham muitas. Eu quero agradecer, né, a Jane pela confiança, que eu mal comecei a gatinhar e ela já me colocou aqui. Aí eu vi lá, Evaldo, Mário, Marlúcia, não sei o quê. Eu falei, o que o meu nome está fazendo aqui? Mas, enfim, me senti intimidada, mas fluiu.
Quero agradecer a Norma, que se colocou à minha disposição, caso eu tivesse alguma dúvida. Quero agradecer também o Alex, que espontaneamente me deu algumas dicas que eu vou levar para a vida, né? Para as outras oportunidades. E, por último, e não menos importante, quero também agradecer o Jair, que me auxiliou, me escutou todas as vezes que eu falava, olha assim, vê que se tá bom essa estrutura do estudo, vê se sei o quê, enfim. É isso, tá? Muito bom, Paulo. Foi ótimo. Nem se preocupa com os nomes, não. Nós aqui Ela na gasta Terra muita energia. estamos com esses nomes, né? Estamos, não somos. Então, não se preocupe com isso, não. Essa coisa da divulgação, você falou de tirar foto, né, e vídeo, né? É uma coisa assim que eu sempre me incomoda um pouco, né? Quando, mas é doação e aí a gente tem que tirar um monte de foto e a pessoa vê que a gente usou o dinheiro para distribuir, sei lá, cobertor, cesta básica, fez a festa de Natal, sei lá o que for, né, com as doações. E aí, na minha opinião, sempre foi, tira foto, sim, manda para as pessoas que doaram. Não coloca, não precisa colocar na rede social, no Twitter, entendeu? No Face, porque nem todos... mas aí colocando no Face, outras pessoas vão doar. Eu me questiono. Eu acho que a gente tem que mostrar que a gente fez aqueles que doaram diretamente, que às vezes não frequentam a casa, não sabem do trabalho. Eu acho que é uma forma de você mostrar realmente que você utilizou o dinheiro, né, para aquele fim. Mas colocar em rede social, fazendo cara bonita, como você falou, fazendo vídeo, ajeitando o biquíni é complicado. Eu fui toda troncha, porque eu pensei, você falou, de blusa, direitinho, short. O que choca, né? Mostrando físico. Entendendo. Um dia fizemos isso. Um dia já fizemos isso. Fala, Jair. Eu chamo essa lista que você falou, Adriana, a gente chama aqui de lista de colaboradores, entendeu? Tipo assim, uma satisfação mínima para aqueles que colaboram, que nós estamos realmente cumprindo com a nossa parte perante aquilo que eles estão nos ajudando. Isso aí. É isso. E ponto. Fernando, meu querido. Depois, Norminha. Em primeiro lugar, boa noite aí a todos, né? Cumprimentar aí a Inês como comunicóloga, tem esse poder de síntese, parece até programa da CNN, assim ela já vai direto ao assunto, já concebe o tempo, foi muito legal, até ontem a gente estava no mesmo grupo. E a Val também, com essa simpatia toda, com essa boa vontade, essa vontade. Eu gostaria só de, assim, talvez exemplificar, porque eu também convivi com pessoas deficientes, né? E a gente vê na literatura, né, do André Luiz, de tantos outros, que foram seres que abusaram do livre-arbítrio e deformaram o perispírito, né? Ou como suicidas, ou como drogadictos, né? Viciados em drogas, e estão ali numa missão, pela misericórdia de Deus, com uma alta proteção espiritual. E por outro lado, o que ela exemplificou, né, existe o culto aos ídolos, né, as imagens e tudo, e existe um culto a si próprio, a sua personalidade, que é a chamada autolatria. Então, às vezes, a pessoa está ali do lado de uma grande oportunidade e, em vez de estar no Facebook, ele está dando uma de Face bobo, né? Então, assim, esse lance de querer aparecer é um cultivo à própria personalidade, né? E acho que se encaixa bem no tema que você colocou. Então, a gente realmente nunca sabe, né? Não teve o Super-Homem, que tão orgulhoso de uma queda de cavalo ficou tetraplégico. Então, às vezes, as pessoas podem estar do lado só para receber um aviso que, se elas fizerem uma boa existência, talvez elas não precisem passar por aquilo. Mas é como é o caso da mediunidade e tantas outras coisas. Você, às vezes, vai lá, que nem diz o Divaldo, né? Receber um conselho. Ele tinha medo de ir lá visitar os leprosos, então perguntou, você quer ir lá ou quer ir para lá? Então, assim, às vezes as pessoas não percebem que é uma oportunidade de não passar por aquilo. Muito bom. Obrigada, Fernando. Ótimo comentário. Norma? Oi. Primeiro eu quero parabenizar a Val, né? Já falei sobre a Inês. Foi muito bom e, assim, eu me coloquei à disposição porque ela estava super nervosa e ela veio me procurar. Não que eu saiba mais do que ela, não.
porque, na verdade, assim, eu acho que essa iniciativa sua e de Jane, quanto aos estudos, foi uma coisa maravilhosa, porque eu acredito que quem fala e realmente toca a Deus é quem fala com o coração. Eu não preciso ser muito estudada, ter muitas letras. Não é isso que Jesus espera da gente. Ele espera que a gente pratique o que a gente faça. E para isso eu não preciso ter muita instrução, né? E quanto a isso que ela trouxe, um tempo atrás eu fui muito no Facebook, eu fiz uma postagem era uma tirinha que tinha um mendigo assim, o cara estava dando uma esmola e tirando uma selfie, sabe? Aí eu postei e botei justamente isso, não sai da sua mão. Várias pessoas vieram falar assim, não tem nada a ver, a gente tem que postar, porque eu postando, eu posso mostrar para outras pessoas, as pessoas também vão fazer um movimento de... Aí eu falei, quer saber? Vou discutir não, cada um age, né? A cada um conforme suas obras. A pessoa acha isso, eu tenho que respeitar, né? Mas realmente foi muito bom. Val, tá de parabéns. Me lembro do Vicente, lá da Vila Sapê, é um senhor, Inês conhece bem, o tal do Eurípides deve conhecer, é o marido da Angelina. E a primeira vez que eu fui fazer a palestra na Sapê, né, e que ele me ligou, segunda vez, na verdade, eu perguntei o tema e ele sempre falava assim, o Alex já falou isso, né? Para falar de Jesus. Mas ele falou comigo uma coisa que eu achei muito bonitinha, eu sei que ele falava com todas as pessoas. Falar sobre Jesus, mas, tipo assim, estuda, se prepara. Não é porque é Vila Sapê que você, vou pegar um estudo antigo aí que eu já tenho, que eu já vi, vou lá e falo qualquer coisa para essas pessoas. Ele indiretamente ele quis dizer isso, eu achei muito bonito, sabe? A valorização que ele estava dando para as pessoas dessa, no sentido, elas merecem também um estudo sistematizado, organizado, como qualquer casa espírita. Então, quando a gente estuda, Val, é simplesmente porque a gente é organizado, porque a gente quer fazer o nosso melhor. Não que a gente seja melhor do que o outro, pior. Nunca. Então, não fique se comparando, não. Pegar a missão que a Jane te deu, estudou, apresentou. Só isso, minha amiga, e foi maravilhoso. A gente chega ao final aqui, já que a gente estourou o tempo, minha amiga. Você quer falar 10 segundos? Não tem problema, não. Quer falar rapidinho? Porque a gente já estourou isso. Essa questão da mão esquerda, não saiba que deu a mão direita, caía muito no início, no culto do lar, né, que eu fazia. Porque não é só selfie. A gente fazer o bem e a gente comentar também é uma forma de a gente estar ostentando também aquele trabalho que a gente está fazendo para Jesus. Sim. Então, eu acho que sempre foi um puxão de orelha e eu fui me policiando em relação a isso. Muito cuidado, exatamente. Obrigada, Jaque. Eu vou pedir, então, Inês, para fazer a nossa prece final. Inês, por favor. Primeiro, parabéns, Val, adorei teu estudo. Senhor Jesus, Mestre amado, espíritos amigos, irmão João, professor Eurípides, mais uma vez agradeço por essa noite de estudos. A gente tem a oportunidade aqui de estar sendo sempre lembrado e relembrado que a gente precisa vigiar as nossas atitudes, orar e procurar ser um bom exemplo para as pessoas que nos cercam. Que a gente possa ser essa pessoa e melhora a cada dia com o estudo que está sendo aproveitado. E que essa noite, Senhor, se puder, que a gente possa também estar, quando o corpo estiver descansando, que a gente possa, em espírito, estar trabalhando também em alguma atividade útil. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Inês. Eu vou pedir uns minutinhos de vocês, porque Ana, não a minha irmã, né, preparou uma surpresa para vocês, que ela falou, né, que ia apresentar hoje. Ela me mandou umas fotos. Estão vendo aí? Sabe onde é isso? Estamos vendo. De fato. Ó. Nossa, tudo em obra. Beleza.
Ó. Então, a gente está trabalhando aí. Deixa a nossa casa. E aí... A Ana fez um vídeo, ó. Vai falando, Ana, pode falar. Esse é um massageador, é muito bom. Essas bolinhas é uma delícia, ela vai e volta. Tá? Pode ter o negócio também para ligar, a tomada para ligar no carro. Ela tem uma fita atrás que você prende numa almofadinha. Você pode colocar quando você estiver dirigindo em algum lugar que você esteja com dor. Ela realmente é muito bom, tá? E eu fiz esse vídeo porque vocês viram as fotos. Nós começamos com uma obra, a sala de cirurgia, a última foto que apareceu, a sala de cirurgia, estava toda quebrada. Então, estava dando risco para os trabalhadores. Tá? Então, começou a se mexer. E a intenção era tirar só aquilo ali para mudar. Só que vocês estão vendo aí o que aconteceu. Estava tudo solto, estava tudo quebrado, tudo oco e só seguia assim. Então, nós estamos na luta aí para fazer essa obra, para pagar pedreiro, para pagar material e tudo. Então, recebemos essa doação desse aparelho e estamos fazendo uma rifa, mais uma vez. Todos, eu não preciso estar lembrando, né, nem falando, claro, todos aqui trabalham no Centro Espírita, sabem que nós vivemos de doação, bazar, cantina e mensalidade. Então, nós não estamos aqui para pedir nada disso, só para vocês colaborarem com a nossa rifa aí, para ajudar a gente, que estamos numa batalha, né? Estamos numa luta, que quem quiser se juntar a nós nessa batalha vão ser recebidos de braços abertos, e só tenho que agradecer a vocês pela outra rifa, e essa também que vai ajudar muito, esse final, quase final de obra agora, mas se Deus quiser nós vamos conseguir. E com a colaboração de vocês, é R$10 a rifa, tá? A mesma coisa da outra, é de nomes, tá? E se a Adriana permitir, entrar em contato com a Adriana, quem tem o contato dela, isso, ou com a Jane também. Não, comigo e com ela, que a Jane, o telefone da Jane é meio complicado de achar ela. Vocês sabem disso. Então, gente, muito obrigada de coração, eu agradeço. E eu tenho certeza que vocês não é só conforto nem luxo, é para a gente se sentir bem e receber os nossos amigos, tá? Tenho certeza que vocês vão amar. Vai ser uma surpresa maravilhosa para todos vocês, aqueles que ainda não viram. Já estou curiosa. Porque obra é aquilo, né? Como você falou, a gente mexe uma coisinha, descobre outra. Então, a gente teve doações, a gente passou a rifa, a gente foi fazendo dentro do que a gente pôde, mas ainda está faltando bastante para que a gente possa terminar a obra e quando voltar, né, o presencial, a gente possa oferecer a casa, né, da melhor forma que a gente puder para vocês. Para as contas que a gente tem que pagar também, então a casa está fechada, mas... Vai ter mais surpresa, hein? Oi? Vai ter mais surpresa, hein? Vai. Falaram que você vai fazer a palestra de estreia lá da Casa Nova. A Adriana vai, realmente, Jair, isso mesmo. Jair. O Jair? Vai sair todo mundo correndo, pô. Ninguém vai aguentar me ouvir, não. Vai ter surpresa da obra ainda. Não tem problema, cada um leva, ó. No dia que for o Jair, cada um leva uma almofadinha, bota atrás da cabeça e relaxa. Isso é isso aí, gente. Ana, então, a gente espera o contato de vocês, quem pudesse, cada um de nós, a gente, 32 pessoas hoje, se cada um tirar um nome, já são 32 nomes e vai adiantar bastante, tá? Então, agradeço a todos que participaram. Obrigada, Inês, mais uma vez. Obrigada, Val, e a todos que participaram com os comentários. A Ana, que preparou o vídeo, tirou o vídeo profissional, falou que não era. Jane, só de câmera. Vocês não têm noção, eu adorei isso aqui, ó. Jane Cameraman, arrasou. Com certeza. E vídeo, deixa só
Falar uma coisinha. Fala, querida. Valquíria, esse batom seu tá lindo. Ela me para elogiar o batom de Valquíria. Um outro dia, eu fui ter reunião aqui. Mas tá linda mesmo, Val. Eu coloquei, eu já ia. Você vai fazer culto hoje? Gente, olha, um beijo no coração e a gente aguarda o contato de vocês para rifa, tá bom? Tchau, Boa noite. E é rosa, ó. É rosa a rifa, tá? É rosa. É rosa, tá bom. Batom pra ir na rua. Depois que eu esqueci da máscara. Como assim, batom? Da máscara. Eu na vida. É para usar no estudo, batom. Você coloca para você, não precisa colocar para ninguém. Olha a máscara, isso já toda, Jaqueline. Máscara branca.